Porco entende que o que ganha jogo não é talento, é comprometimento. Fala galera, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do Manual do Porco. E eu aqui, Thiago Tesma, estou com dois convidados especiais. E o primeiro aqui vou apresentar o meu irmão. Fala aí, Ramon. Opa, fala galera, é um prazer fazer parte aí desse podcast. Sou o irmão mais velho do Thiago, né? É um prazer estar aqui nesse novo projeto, né? Novo podcast aqui do Conversão Extrema, para a gente falar de mentalidade, de crescimento pessoal, desenvolvimento. E hoje o tema é muito bacana, comprometimento, compromisso. E eu tô aí para dar a minha contribuição, ajudar, cooperar, e a gente vai ter um tempo com certeza incrível. E também estou aqui com o meu cunhado. Vai lá, Robson! Fala galera, bom demais estar aqui. Eu acho que é um tema muito legal de discussão, um tema onde a gente pode abrir com vários exemplos, fazer analogias e com certeza você vai ser inspirado a se comprometer com alguma coisa nessa vida, porque tem gente, com certeza, que está ouvindo a gente, que não é comprometido com nada, e tem gente que acha que é comprometido, mas não é. Então vai valer a pena você gastar esse tempo aí ouvindo a gente. Show de bola! Então vamos lá! Mas, Thiago, o que é porco? O que é galinha? Não estou entendendo nada. Então, antes de a gente entrar realmente no assunto desse podcast, que é o comprometimento, nós vamos falar sobre o que é porco e galinha. Por que eu criei um podcast chamado Manual do Porco. Então, vamos lá. Eu vi essa história em um grupo que eu participo aqui na minha região, em Criciúma, e eu achei bem interessante. E a partir dessa história, realmente a minha vida mudou, porque eu comecei a entender que o que ganha jogo não é realmente o meu talento, e você não assume responsabilidade. Eu não sou bom nisso, eu não sou bom naquilo. E aí eu comecei a assumir responsabilidade e ser muito mais comprometido com aquilo que eu faço, e isso me trouxe muito mais resultados em todas as áreas da minha vida. Então vamos lá, o que é porco e galinha? Então eu vou contar essa analogia para ficar aí, para você entender porque que a gente usa o termo então porco e galinha. Para você fazer um omelete, aquele omelete super bem feito, você vai precisar de dois ingredientes, que é o ovo e o bacon. E para pegar esses dois ingredientes, você vai precisar de dois animais, que é o porco e a galinha. Enfim, no processo desse omelete, a galinha ela só está envolvida com o processo, com a criação desse omelete. Como assim envolvida? Ela vai lá, faz o ovo e simplesmente diz, cara, fiz a minha parte, está aqui, continuo tocando a minha vida. Essa é a galinha. E aí nós temos também o porco. O porco já é totalmente diferente que a galinha. Por quê? Porque o porco ele dá a vida pelo omelete. Ele morre pelo omelete. Ou seja, ele está realmente comprometido com o omelete. E quando eu entendi isso, eu falei, caraca, isso faz total sentido. Porque o que gera resultado é o seu comprometimento e não o seu talento. Você pode encontrar muitas pessoas talentosas, mas que não atingem o resultado. Simplesmente porque, enfim, talvez é fácil para elas fazerem, mas elas não são comprometidas. E a minha primeira pergunta aqui, vocês se consideram comprometidos? Quem vai começar falando aí? O cara mais comprometido que eu conheço, Ramon Tesma. O Robson é o que eu mais também... Acho que estão duas pessoas certas aqui, porque acho que a gente até se reconhece isso, essa característica aqui em nós três, né? Eu vou resumir depois, mais para frente, a gente pode até contar uma ou outra história, mas eu sempre fui de mergulhar onde eu estava envolvido, o projeto que eu estava envolvido. Então, eu, por exemplo, me lembro assim, que eu for puxar na minha lembrança, o primeiro projeto que eu me envolvi mesmo de mergulhar foi o meu primeiro livro, que eu comecei a escrever em 2000. E eu lembro que eu fiquei 2 anos escrevendo esse livro. Foi 2 anos, tipo, de segunda a sábado. E esse livro, imagina, eu tinha 20 anos, né? Eu tinha que fazer muita pesquisa, porque escrever o primeiro livro, e o primeiro livro normalmente é o que você demora mais, e de tudo eu tinha medo, né? Porque eu não sabia o que as pessoas iam achar, se estava certo, se uma editora ia aceitar. Só que eu, desde cedo, eu desenvolvi essa característica de ir até o fim, né, com as coisas que eu começasse. E esse livro acabou 2 anos e meio depois sendo aceito por uma editora,
né? E só a minha mãe lembra disso, porque eu lembro que ela foi comigo na editora, na reunião com o diretor da editora, e ela contou a história que eu mesmo não tinha me ligado, porque ela contou a história para o diretor que muitos finais de semana que ela me convidava para ir para a praia, a gente tinha uma casa aqui no nosso balneário aqui próximo da nossa cidade, e eu dizia para ela que eu não podia ir porque eu tinha um livro que eu nunca ia ganhar dinheiro com aquele livro, que eu nunca ia não ia ter um retorno, vamos dizer, financeiro, não ia me ajudar em nada profissionalmente, mas eu enxerguei aquilo como a minha missão de vida naquele momento. Então, por isso, eu acabei me dando a minha vida, e de fato... Você abriu mão de muitas coisas para escrever esse livro aí, né? Foi necessário. Você escreveu quantos livros já, Ramon? São 10 livros. São 10 livros publicados e 10 escritos. E muita gente pode falar, pô, Ramon escreveu 10 livros porque é muito fácil escrever, né? Ele já tem esse dom, já nasceu com o Ramon. E você acha isso, não? Ou você acha que é o dom de escrever? Como é que é essa parada aí? Não, eu acho que existe a habilidade natural que nasce com a pessoa, mas ela é bem menos do que talvez 5, 10% que vai contribuir com a pessoa. Então, assim, 90% pelo menos daquele livro, eu falo hoje por experiência, porque eu vivi essa experiência, foi suor mesmo, foi assim, forçando, fazendo com que eu fosse além do meu limite, porque na época, com 20 anos, eu não tinha, vamos dizer assim, você é escritor? Não era escritor. O que você escreveu na vida? Nada. Então eu não tinha nem o dom desenvolvido, nem o talento natural. Hoje eu posso dizer que eu tenho isso um pouco mais desenvolvido, essa habilidade. Então eu escrevo mais rápido, mas até para isso, quando você é comprometido, você consegue destravar os teus dons naturais, entendeu? Então eu acho que o dom natural ajuda, mas ele é a mínima parte da tua vitória, do teu projeto. Show de bola. E o Robson, Ramon, você acha que o Rob ele é um cara comprometido também, não? Ele é um dos caras, não é porque ele está aqui, mas poderia ser um exemplo. A gente caminha junto também na vida de fé, e eu vejo ele tendo êxito, tendo sucesso na carreira dele como um inspirador dessa geração, né? Que sempre foi um sonho, uma coisa que ele sempre falou. E os resultados estão aí, né? Para quem quiser um dia vir à nossa cidade, conhecer quem é da nossa cidade sabe, os resultados estão aí. Então isso só é possível a partir de uma pessoa que se comprometeu com a vida, né? Então, ele vai contar a história dele. Show de bola. Show, né? Fala, Rob. Bom começar assim, né? Opa, cumprir moral, hein? Sabe, quando o Thiago comentou a respeito da gente vir falar aqui a respeito de comprometimento, né? O Ramon é que mergulha nessa coisa, né? A origem da palavra e tal, mas a gente já aprendeu a buscar um pouco disso também. E eu fui pesquisar, a gente fala muito sobre isso, né? Mas ela vem do latim compromissos, que indica o ato de fazer uma promessa recíproca. Ou seja, tem que ter os dois lados, entendeu? Para haver comprometimento tem que ter dois lados. Ou seja, igual você falou aí na tua analogia, né? Tem o omelete querendo lá satisfazer alguém e tem do outro lado um porco e uma galinha querendo participar. Entende? Então, tipo assim, e aí vem o processo. O comprometimento é o processo. Porque, de repente, alguém está ouvindo pode pensar assim, peraí, mas o cara falou que escreveu ali 10 livros e tal, mas aí segue a vida dele. Pô, mas será que ele não botou 10 ovos? Será que ele só não se envolveu em fazer os livros e ele não é um baita de uma galinha, entendeu? Que se acha um porco. Sim, tem muita galinha que acha porco. Exato, entende? Então, tipo assim, mas a diferença é quando você gera frutos. O comprometimento, ele gera frutos. Porque, de repente, ele poderia ter tentado, ele poderia ter rascunhos de livros, ele poderia ter projetos a respeito daquilo que ele queria fazer, ele poderia ter deixado de ir para a praia e mas eu tentei fazer uma música. O Ramon também é compositor, né? Então já tenho muitas músicas gravadas. Eu tentei fazer uma música, eu tentei gravar um CD, eu gravei um CD, mas eu não lancei ele. Eu escrevi um livro, mas ele está guardado na gaveta. Baita de um galinha, entendeu? Então o comprometimento, o porco aparece quando gera fruto. Ou seja, quando tá aquele bacon gostoso, porque assim, vamos falar a verdade, quando você olha para um omelete, tem ovo e bacon, cara, é o bacon, entendeu? O ovo ele passa a ser um componente do omelete, apesar de que ele é a parte principal. O ovo é a massa. Mas quando o bacon chega, tipo assim, cala a boca, ovo, entendeu? Eu mando, eu domino, o sabor eu quem dou. Então eu vejo essa coisa do comprometimento, primeiro, é recíproco, entre duas partes. Não dá para você se comprometer com a parede, não dá para você se comprometer com nada. Você se compromete com algo, com alguém, entendeu? Com um projeto. Então, por isso que tem muita gente... De até o fim com esse projeto. Exato, é por isso que tem muita gente envolvida, porque você se envolve qualquer coisa, cara. Você se envolve qualquer coisa, entendeu? Você se envolve
sei lá, num pau de polidense, entendeu? Então, tipo, você está envolvido com aquele negócio, é uma dança, é uma arte. Agora, o comprometimento é outro, entendeu? Você vai ver resultado entre tendo trabalhado a sua vida e a vida da pessoa que está do outro lado. Cara, show de bola. E tem uma frase que eu nunca me esqueço que o Ramon usou. Para quem não sabe, o Ramon ele é tecladista, né? E eu lembro que o Ramon tava tocando lá o seu teclado, né? Bonitinho. Aí tava tocando, aí o Ramon toca e chega a chorar, né? Quando você vê ele tocando aquelas músicas tristes e tal. E aí chegou um cara para ele e falou: caraca, meu, eu daria a minha vida para tocar o que você toca. E a resposta do Ramon foi exatamente o que eu fiz. Ramon, eu sei que você tem um talento, mas eu tentei tocar, né, algum instrumento musical e não me dei, enfim, não deu muito certo. Cara, você acha que você nasceu com o talento da música, que você já nasceu virtuoso assim? Como é que é essa parada aí? Antes do Ramon falar, eu vou fazer uma observação em cima disso aí. Desde que eu conheço o Ramon há 20 anos agora, eu vejo muito mais. Tá? Ele tem talento? Tem, mas eu vejo muito mais prática. Eu vejo muito mais comprometimento do que qualquer outra coisa na vida dele. Entendeu? O talento é um exercício, sabe? Um exercício que você pratica. Entendeu? Isso é talento. Mas vai lá, Ramon, responde. Eu vou soltar uma frase aqui que vai, eu acho que resumir bem a ideia que é assim, ó, Thiago, eu tive muitos alunos que são mais talentosos do que eu, que tocam menos do que eu. Acho que isso mostra bem a diferença. E era uma frase que eu usava muito. Eu falava, pessoal, como eu queria tocar como tu. E eu falava, é fácil, faz como eu fiz. Né? Faz como eu fiz, é fácil. Não é que é fácil, mas eu queria dizer assim, a resposta é fácil. É fácil de entender. É fácil de compreender, é fácil. Agora vem a parte do suor, que é o quê? É sentado... o Thiago sempre fala que eu tive um talento natural que ele não teve, mas eu também não tenho talento natural para música. Mas tu tinha ouvido de música quando você já nasceu? Não, porque o meu era... Não, eu vi o dó, o ré, pra mim era a mesma nota, não, entendeu? Eu tive que praticar pra caramba. Eu tinha até certo ponto. Não tanto como alguns alunos meus. Por exemplo, eu tenho primos que têm mais ouvido que eu. Isso é verdade. Eu tive alunos, uma boa parte deles que tocam menos do que eu, mas eu me esforcei mais do que eles. Então, eu vou te dar um exemplo. Tira o piano de teclado de lado e vamos falar na questão de cantar. Por exemplo, beleza. Eu não tenho talento para cantar. Eu nunca tive. A minha voz não é bonita para cantar. Quando eu descobri isso, quando eu tinha 17 anos, eu sabia que eu ia cantar, eu ia precisar cantar para desenvolver o meu chamado na igreja. Eu descobri que eu ia ter que estudar técnica vocal mais do que o cantor que tem assim, que nasce cantando ou cresce cantando. E foi exatamente isso que eu fiz. Então eu compensei. Então assim, eu não me tornei um cantor famoso? Não. Mas eu cumpri aquele tempo da minha vida. Eu servi a minha igreja, eu servi pessoas, eu fui a vários lugares, não por talento, mas de tanto esforço, comprometimento que eu tinha de ir até o final, até o momento que eu disse, não, fechou agora essa fase da minha vida. Então, o que tu passou com o ouvido, eu passei com a voz, porque eu não tenho uma voz bonita para cantar, porém eu canto afinado. E eu só canto afinado não porque eu nasci cantando afinado, mas porque eu passei horas e horas e horas fazendo exercício. Enfim, você sabe mais ou menos quantas horas você tocava teclado ou ensaiava música por dia, cara? Isso dá interessante. Né? Na minha adolescência era praticamente uma tarde toda. Quando eu estudava de manhã, então eu chegava em casa, almoçava 1h30 às 5 da tarde, 1h30 às 6. Só tocando teclado. Aí 5h30 começava a malhação. Isso é comprometimento. Mas sim. Ele estava envolvido com a malhação, mas comprometido com o piano. Aí eu ficava da 1h30 às 5 e eu assim, tinha uma coisa na época, né? As famosas músicas antigas do Matos Nascimento, né? Que era na época era auge. Músicas que tem 2, 3, 4 acordes que hoje a gente tira assim com as mãos no ouvido. Na época, como eu não tinha o ouvido desenvolvido, eu ficava semanas para tirar uma música. Só que assim, a música tinha 3 acordes, eu tinha muito que errar. Só que assim, quando eu conseguia tirar o primeiro acorde, isso é uma coisa que é a característica importante que quem está do outro lado escute, que eu não descansava enquanto eu não tirasse o final da música. Parecia que ficava um negócio pendente, não tem? Tipo, eu não consigo hoje começar um livro e não terminar de ler. Eu não consigo. Você tem que ir até o fim. Eu tenho que ir até o fim, senão eu não tenho resultado. A não ser que você descubra que não era para você estar lendo aquele livro. Você pode comprar um livro, achar que é uma coisa, começar a ler e dizer, não, isso aqui não faz parte. Mas quando você descobre que aquilo faz parte do seu propósito de vida, da sua causa de vida, você tem que ir até o final. Isso é naturalmente porque eu sei que na época não foi um estalo que eu tive, mas foi naturalmente, eu sempre tive na minha cabeça
algo assim, quando eu começo, eu tenho que terminar. Quando eu começo, eu tenho que terminar. E aí, né, trazendo para os dias de hoje, tirando um pouco lá da parte da arte, da música, enfim, no nosso caso, quantos projetos, quantos livros, quantas campanhas, quantos artigos nós deixamos pela metade na nossa vida? Sim. Quantas coisas na empresa, no negócio de cada um, na sua vida, a gente deixa pela metade. Então, em várias áreas da nossa vida, nós somos galinha. E em várias áreas, nós somos porco. Quando a gente é porco, a gente tem sucesso naquela área. Então, a nossa vida é um equilíbrio. Cara, essa história do Ramon é muito real. Que, tipo assim, comprometimento por pouco tempo também não funciona. Não, que tipo é assim, envolvimento isso aí. Isso é envolvimento. Tipo assim, cara, eu vou pra academia. Nossa, agora eu vou ficar magro ou bombado, vou parar de comer, não sei o que. O cara fica 2 meses e acaba. Tipo assim, e desiste. Exatamente. Então o cara não é comprometido, porque o comprometimento ele tá ligado totalmente com o tempo também, né? O tempo de prática, não sei se isso faz sentido. Na verdade, o que eu falei no começo, o comprometimento é eu hoje comprometido comigo amanhã. Tipo assim, com quem eu quero me tornar. Você falou sobre academia. Se você chegar numa academia, eu tô lá. Já passei por várias, né? E quem me vê pessoalmente vai dizer, ele não faz academia. Por quê? Porque eu não tenho o corpo de quem faz academia. Agora, quando você chega dentro de uma academia, você vê certinho quem está na academia há muito tempo e quem você não imagina quanto tempo está na academia. Sim. Ou seja, quem está há muito tempo está comprometido com o negócio, o cara desenvolveu musculatura, ou seja, é prática. A mesma coisa que o Ramon acabou de falar. Quem passa por uma academia, passa por outra, está envolvido, quer passar um verão legal, entendeu? Está 3 quilos acima do peso, vai perder os 3 quilos, vai voltar a comer. O cara comprometido dentro da academia é comprometido fora. Ou seja, o comprometimento não tem a ver com ambiente, não tem a ver com circunstância. Você está comprometido dentro da academia, você está comprometido na pizzaria, você está comprometido na hamburgueria, você está comprometido em qualquer hora, em qualquer espaço de tempo. A pessoa envolvida, ela depende de circunstância, a pessoa envolvida depende se eu estou de bom humor ou de bom humor, a pessoa envolvida depende se está dando dinheiro, se não está dando dinheiro. Esses são os envolvidos, entendeu? O comprometido não, ele não depende de circunstância. Ele definiu algo, tipo assim, eu quero daqui a 2 anos me tornar pessoa tal, então eu estou comprometido com isso. Não importa se vai ser tempestade no meio, se vai ter deserto, não importa. Eu estou comprometido comigo daqui a 2 anos me tornar essa pessoa. Então é muito diferente. É diagnóstico claro, Caraca. A galinha e o porco. E uma coisa que eu acredito também, ver se vocês acham isso também, o comprometimento, quando você assume, ele está ligado diretamente em você assumir responsabilidade. Porque o que acontece? Quando você acha que o talento que ganha o jogo, tipo assim, não, cara, eu não vou pra academia, não vou me comparar, porque esse cara aqui é mais fácil desenvolver o músculo nele, ou é mais fácil o Ramon tocar teclado por causa disso. A gente sempre olha pro outro e acha que é mais fácil. A gente não vê o bastidor, só vê o cara em cima do palco. Então, eu acredito que comprometimento tem uma relação total com assumir responsabilidade, em saber que os resultados dependem exclusivamente de mim. Isso tu acha que é certo, Rob? O que você acha disso aí? Não, eu até quando você falou disso aí, eu lembrei de um exemplo. Muita gente já conhece a história do CR7, do Cristiano Ronaldo, né? Que todo mundo vê, cara, que talentoso, né? Quantas bolas de ouro, meu Deus do céu, o cara é uma máquina e tal. Mas aí quem já ouviu a história dele, de que ele ficava quando moleque chutando bola na parede por horas, entendeu? Para aprender a chutar, para aprender a dominar. Então, tipo assim, cara, isso é prática, entendeu? Você vai praticando, você vai fazendo, você vai desenvolvendo algo em você. Ele estava comprometido em ser o melhor. Trazendo o Paulo para essa área do futebol e te respondendo, de repente tem muito moleque que joga e pensa, eu quero ser o Neymar, quero ser o Messi, eu quero ser o Cristiano Ronaldo. É uma figura que tem na cabeça, porque os caras realmente estão na ponta. Mas, na verdade, eles não querem ser esses caras, eles querem só o sucesso. Eles querem, de repente, chegar num clube. Às vezes não é o clube de Série A, é o clube da cidade, entendeu? É o clube, sei lá, o clube que ele torce. Às vezes não tem nada a ver com o clube, tem a ver com o salário. Ele ouve tanto, o cara ganhou 80 mil, o cara ganha 100, o cara ganha 200. Se eu ganhar 100 e estiver jogando na Série B, tá bom. Entende? Então, tipo assim, essa mentalidade, sabe, que é desenvolvida na cabeça das pessoas, não tem a ver com essa coisa do talento, não tem a ver somente com essa coisa desenvolvida, tipo, eu quero ser igual fulano, eu quero ser igual ciclano. Isso a gente erra muito, que é a comparação. Entende? Então eu quero me transformar em outra pessoa. Não, você tem que se
habilitar para ser uma pessoa melhor todos os dias. Se comparar sempre com... Exatamente. Você hoje, você amanhã, e você hoje, você amanhã. É assim. E passado vai sempre deixando para trás. Traz a realidade, né? Traz para o presente só aquilo que te dá esperança, aquilo que realmente alimenta você no dia de hoje. Então o que a gente precisa é se desenvolver. Agora, a comparação tem matado toda uma geração. E nessa coisa do comprometimento, você olha para alguém, você quer ser igual a pessoa. Ou seja, eu não posso me comprometer igual o Ramon se compromete. Não dá. É diferente. As minhas habilidades, a personalidade, o caráter. Ou seja, eu sou comprometido, o Ramon é comprometido. Só que nós temos ferramentas diferentes. Entendeu? A gente é comprometido naquilo que a gente quer. Mas a gente tem ferramentas distintas. Então isso também que é o incrível. E sempre apontando para eu querer me desenvolver. E não olhando em comparação com outros. E olhando aí em volta, cara, com as pessoas que andam com vocês, ou no geral, vocês acham que a maioria da galera é comprometida? Não. Isso é uma constatação, não é nenhum achismo, porque a partir do momento que você escuta uma desculpa de qualquer nível, de qualquer... ela se encaixa numa coisa hoje chamada vitimismo, né? Na verdade, a autorresponsabilidade ela trabalha no sentido inverso do vitimismo. Na autorresponsabilidade, eu tomo a responsabilidade, eu me sinto responsável por fazer acontecer, né? Enquanto que o vitimismo diz que eu não posso fazer isso porque eu não tenho a condição, eu não tenho a capacidade, porque eu não nasci em tal país, eu não nasci em tal cidade. Então, quando a gente vai conversar com as pessoas e tu pergunta, cara, por que tu não terminou isso ainda? A primeira coisa que a pessoa cospe é uma desculpa. A primeira coisa que ela cospe é uma desculpa. Ela não te dá uma explicação científica. Eu estou fazendo sociologia, né? Mais uma das coisas que eu me comprometi. Eu aprendi na sociologia, a sociologia é uma ciência. E você nunca... A gente aprendeu isso no marketing digital, né? Mas na sociologia eu não sabia disso. A sociologia é uma ciência, não tem achismo. Você tem que ter método científico para saber, para poder aferir as coisas, saber se aquilo é realidade ou um achismo. E hoje as pessoas, no geral, eu coloco todos nós nesse mesmo bolo, assim, a gente sempre pende pro lado do vitimismo e do achismo, e não para a coisa científica. Por que não aconteceu isso? A pessoa logo vai cuspir uma coisa que, se tu olhar do ponto de vista científico, não faz sentido nenhum. Mas, rapaz, nenhum. Se tu questiona a desculpa da pessoa, a desculpa tem tanto pouca base que logo ela vai dar outra desculpa para aquela desculpa. E assim se conclui uma cadeia de eventos, cara. Tem muita gente que está na cadeia de eventos, causa e efeito. Então a causa causa um efeito. E esse efeito vira uma causa, que causa outro efeito. Então a pessoa andou 10 anos nessa cadeia de causa e efeito, de desculpa. Quando ela chegou no final de 10 anos, ela olhou para trás e ela não construiu nada. Nenhum livro que ela tem na estante dela ela terminou, nenhum projeto na academia, ela está obesa. Ela olhou, mas por quê? Foi uma causa e efeito de vitimismo e desculpa. Então assim, eu não tenho, nenhum lugar do mundo nós temos seres humanos em diferentes posições que nascem em países mais complicados ou não, mas tu vê pessoas, a pessoa que entende autorresponsabilidade, o cara pode estar na Somália e na Etiópia, ele vence lá, ele bota uma banquinha de suco de laranja, como eu vi no Quênia, eu te vi no Quênia lá, e eu via a cada 100 pessoas deitadas, e lá é um negócio incrível, você está numa avenida como nós temos aqui numa cidade, e a galera tudo deitada porque não tem emprego, e de repente você vê uma banquinha de um cara vendendo suco. Aí você vê mais 100 pessoas deitadas e mais uma banquinha do cara vendendo pamonha. Isso eu vi no Quênia, na capital do Quênia. Né? É uma loucura. Por isso que eu falei que não tem a ver com circunstância. Entende? Não tem a ver com a circunstância. Não tem a ver com o ambiente. Sim, lá no Quênia tinha alguém comprometido. E nem com talento, porque assim, tu pode dar desculpa do talento. Pode dar desculpa. Por exemplo, eu não sei tocar como o Ramon, mas tu nasceu com outro talento. Então tu poderia usar a tua via do teu talento e tá desenvolvendo as tuas habilidades naquela área. Então, por exemplo, eu não vou ser tão bom quanto o Rob na área que ele é bom. Sim. Mas eu vou me comprometer a desenvolver aquilo que está na minha mão. E ele vai... Então, a gente não tem que se comparar nisso. Então,
todo mundo nasce com alguma coisa para ser desenvolvida. E uma coisa, Thiago, não está na pauta, mas eu acho interessante compartilhar com a galera, porque, assim, até que soa como uma dica de como fazer a pessoa chegar até o final, a partir do momento que ela começa a fazer algo. Porque desmotiva, né? Cara, essa é a parada. Claro. Então, assim, tipo assim, eu sou um porco, mas isso significa que eu não vou passar obstáculo, que eu vou ficar, tipo, eu vou estar 100% motivado? E essa é a parada que também eu me pergunto, tipo assim, eu já desisti várias vezes de academia. E eu sei que é importante. Hoje eu tô correndo e tal, aquela coisa, mas eu tenho medo de até desistir. Porque, inclusive, o cara que tá filmando esse podcast aqui, ele fez uma tatuagem de um porco. Eu acho que é pra ele lembrar todo dia que ele é um cara comprometido. Mas aí, daqui a pouco, ele começa um projeto e ele não termina. E aí, será que ele é porco, ele é galinha? Será que a gente vai ficar desmotivado? O que mantém vocês... Enfim, firmes na missão, cara, firmes... Isso para mim tem muito a ver com comunidade. Isso tem muito a ver com atmosfera, isso tem muito a ver com bolha, sabe, que a gente está acostumado a ouvir. Né? Você, se é porco, meu irmão, você vai no chiqueiro, não tem um, né? Tem vários, né? Então, tipo assim, você aprende a ser porco porque você convive com porco. Né? Porque se você começar a conviver com galinha, você vai crescer... Você vai virar galinha. Eu fugiu agora, cara, um filme que tem até infantil que... Qual é a do... É o Hakuna Matata lá, né? Que eles ensinam lá o leão, né? Que ele fica mansinho. O Rei Leão, pô. Agora o Rei Leão, ele cresce, tipo, e ele não sabe que ele é um leão. Né? Até o momento que ele chega e olha na água. Peraí, mas eu não sou esse bicho que eles estão dizendo que eu sou. Então essa é a ideia, a atmosfera. Então eu acredito que tem muita gente que é comprometida, que está ouvindo a gente agora, entendeu? Que tem sangue nos olhos mesmo, que tem objetivos claros, mas hoje tem um comportamento de galinha, porque está cercado de galinha, vive em galinheiro, vive em pessoas que têm te respondendo também, né? Contribuindo com o que o Ramon falou. Maioria das pessoas envolvidas. Maioria de pessoas envolvidas. Então o Robin trabalha com jovens aí o tempo inteiro, você vê muitas pessoas. Né, mas muito por quê? Porque os objetivos são fragilizados. Então, quando você tem objetivos na tua vida muito frágeis, entendeu? Aí entra naquele que o Ramon falou, a vítima da sociedade. Eu não consigo porque os meus familiares cresceram dentro desse ambiente, porque eu não tenho condições de fazer uma faculdade, porque eu nunca fui numa escola de inglês. Conversa, balela. Ainda mais com a internet do jeito que está agora. Você pode ser autodidata em tudo que você quiser. Então, esses objetivos fragilizados, você não sabendo para onde você está apontando, cria uma geração de galinha enorme. Agora, essa coisa, como que eu cresço? Cara, você vai passar por tempestade, você vai passar por tempo difícil, você vai passar, sabe, aquele momento de querer desistir, mas aí é comunidade, aí é atmosfera. Você tem que estar dentro do chiqueiro. O porco vai se criar sendo porco dentro do chiqueiro. Então, por exemplo, falando aqui de nós três, que a gente tem vários projetos juntos, né? E hoje, quem é que entra nos projetos que a gente começa em três? Quem a gente vê que pode participar do negócio. Isso aí. Quem pode acrescentar, quem pode agregar. De repente, pô, cara, eu não tô bem. Mas sento com quem? Sento com quem vai me levantar. Essa geração hoje não. Eu não estou bem, eu vou sentar lá com o cara que está desanimado, já deprimido, para ver que remédio que ele está tomando. Ou seja, ao invés de eu tentar me alavancar, eu desço um pouco mais já para começar a me tratar. Ou seja, eu vou tomar um comprimido, entendeu? Para tratar o galinhão que eu sou. Ao invés de procurar alguém que venceu esse obstáculo que eu estou querendo vencer e partir para cima. Então essa geração tem dado um passo para trás ao invés de dar um passo para frente. É tipo, o porco não consegue andar sozinho, né? Senão vai virar galinha. Não rola. Não rola. Ele pode virar qualquer bicho. Uma vez eu tinha uma reunião, não sei aonde e tal, em algum lugar que eu cheguei atrasado. E normalmente quando isso acontece, a gente faz uma transferência de culpa, né? E a pessoa perguntou para mim, quem nunca falou essa frase que eu vou falar agora? A pessoa perguntou para mim, mas por que tu não chegou, sei lá, meia hora atrasado, não sei quanto tempo foi. Eu assim, cara, o relógio não despertou. Cara, o relógio não tem culpa. O relógio, coitado do relógio. O relógio tem uma coisa que ele não tem, ele não é um ser humano, ele não tem capacidade de raciocínio. Ele não vai dizer assim, nossa, eu não posso me esquecer de amanhã eu acordar o Ramon. Não, ele é programado pelo Ramon. Sim. Então eu não posso nunca transferir a culpa para o relógio, porque o relógio, né? E a gente faz isso sempre. Aconteceu alguma coisa, é porque choveu, é porque deu sol, é porque isso, é porque o trânsito, né? E outra vez que eu quase perdi um voo, primeira vez que eu quase perdi um voo em Florianópolis,
que eu tive uma das maiores lições filosóficas da minha vida, porque depois eu fiquei refletindo com a pessoa que estava indo comigo. A gente pegou trânsito em Florianópolis antes de chegar na cidade, que eu ia pegar voo em Floripa. E aí eu comecei a tentar, assim, aquela tentação de ir pelo lado, né, para ir o lado direito, mas não fui. Mas fiquei meio agoniado, porque foi dando assim, ó, 1 hora antes do voo, 50 minutos, e de repente um carro de polícia do lado, fazendo o controle do trânsito, assim, nossa, que bom, vou contar agora com a ajuda do policial, vou dizer que eu estou atrasado pro voo e ele vai deixar eu ir atrás dele, alguma coisa assim. Aí eu peguei bem tranquilo, baixei o vídeo e falei, ô policial, bom dia, tal, aquela coisa bem simpática, para ver se eu consegui o favor, né? Eu tô atrasado, olha, o pessoal tudo aqui, eu tô atrasado, eu tenho um voo lá em Floripa. Daí ele só virou pra mãe e falou assim, saísse mais cedo. Caraca. Saísse mais cedo. Na hora, assim, eu quis matar o cara, né? Mas, assim, isso é muito interessante, cara, porque depois eu parei para repetir, por que eu não saí mais cedo mesmo, cara? Por quê? Então, assim, eu tava transferindo a culpa pro trânsito. Pro policial que não deixou. Culpa, né, cara? A gente não assume culpa. E, assim, só para complementar, como que eu me mantenho motivado? Isso que o Robson falou é muito importante, sobre a questão da comunidade, é muito importante mesmo. Porque eu já fiz muita coisa sozinho, fiz muita coisa em equipe. Quando você está em equipe, você tem uma força além do que você mesmo sozinho, né? Mas uma coisa assim é importante para você que começou um projeto qualquer, se manter até o final, é o tal do senso o senso de realização. Porque assim, ó, o que me mantinha sábado, como agora a gente está no verão, calor, sol, escrevendo? Porque eu visualizava, eu fazia esse exercício, sim, não era por querer, mas eu visualizava eu pegando o livro na minha mão, o livro com o meu nome. O Ramon de Amanhã, ele estava comprometido com esse cara. Exatamente, eu estava vendo assim, ó, o Ramon com aquele livro, assim, ó, dando o livro para alguém, assinando um autógrafo para alguém, que, cara, o teu livro mudou aqui o primeiro livro que eu escrevi foi na área de música cristã, equipes de música, louvor e bandas e tal. Mudou aqui. E essa semana eu recebi uma ligação de um cara de Brasília que ele leu meu livro 15 anos atrás. E ele está desesperado atrás do livro porque agora ele é pastor de uma igreja e ele quer que toda a igreja leia aquele livro que mudou a vida dele. Uau. Caraca, então, assim, quando eu estava escrevendo isso, eu visualizava isso. Nossa, um dia... E aí você pode estar aí, de repente, com a tua empresa, com o teu projeto, com o teu livro, com o teu blog que você não começou ainda. Imagina como que vai ser depois, quando você tiver concluído isso. Então, quando a gente imagina isso, né? Vem um senso de realização. Porque hoje o que traz a tristeza, a depressão, é o senso de inutilidade. Frustração. Eu sou inútil. Eu não presto. O que eu mais ouço de pessoas... Não tem talento, não nasci pra isso. Tipo assim, ó, se eu não for naquela festa, ninguém vai sentir falta. É isso que eu escuto. Cara, eu me sinto inútil. O sentimento de inutilidade. Então, tenta, quando você começar um projeto, realmente vivenciar aquele momento da vitória. Que seja 1 ano depois, que seja 2 anos, 3 anos depois. Né? Até tem uma frasinha aqui que eu sempre trago para mim. O melhor momento para você planejar é 3 anos atrás. E o segundo melhor é agora. Então, quer dizer, o melhor momento é 3 anos atrás, porque você vai estar colhendo hoje. Mas qual é então já não. Já que não fez. Já que não fez, qual é o segundo melhor? É agora. Para daqui 2, 3 anos, tu tá vivenciando isso que tu sonhou. Então, acho que, cara, o comprometimento ele é muito ligado a essa realização lá no final. Porque, né, o final é prazeroso. E por causa que o final é prazeroso, o caminho se torna prazeroso também. O processo, quando não tem uma meta que te anima, que te alegra, cara, tu vai viver um martírio. É que nem tu montar uma empresa, trabalhar com algo que tu não gosta. Mesmo que tu ganha 10 milhões, não vai ter gosto. Então tu tem que entrar na linha que tu ama, que tu gosta e ter um senso de realização no final que vai dizer assim, ó, e se eu morrer depois disso, eu morri feliz. Uma coisa que é legal também, o Ramon comentou a história ali do policial e tal. O cara comprometido, muitas vezes ele vai ser mal interpretado. Por exemplo, o policial estava comprometido, sim ou não? Sim. Entendeu? Ele não se deixou envolver com a historinha do Ramon. Ele estava comprometido com a função dele, com a lei, entendeu? Não pode andar no acostamento, volta para a pista e espera, saísse mais cedo. E aí, igual o Ramon falou, pô, minha vontade na hora, cara, tu não entendeu minha situação. Se ele fosse entender a situação, todo mundo andava
entendeu? Exatamente. No acostamento. Então, o cara comprometido, muitas vezes, tá, as pessoas não vão entender. Assim como a gente ria do Ramon muitas vezes, né, que não saía à noite, ficava em casa e, cara, que nada a ver, perdeu uma fase da tua adolescência, juventude e tal. É isso, o cara Abriu mão, né? Exatamente, o cara comprometido, muitas vezes, vai ser até mal interpretado. De fato, perdi. É. De fato, perdi a minha adolescência e minha juventude. Mas perdi num certo sentido. Eu ganhei em outro. Sim. Então, Por algo maior, né? Eu penso que por algo que me deu mais alegria do que se eu exatamente. tivesse aproveitado o sol. E aí vem outro questionamento, cara. Que tipo assim, beleza. Não, eu quero me tornar porco, eu sou um cara comprometido e tal. Só que às vezes, ou na maioria das vezes, a pessoa se compromete com uma área da sua vida. Então, por exemplo, sou comprometido com o meu negócio. Em fazer dinheiro, em trabalhar. O cara trabalha das 8 às 10, segunda a segunda, não para e tal. O cara é realmente comprometido. Só que daí ele tem que deixar de lado o quê? Talvez. Deixa a família um pouco de lado. Deixa a vida social, a vida espiritual, a saúde. E, cara, vocês consideram isso um porco ou não? E como ser um porco em todas as áreas? Você é um porco burro. É um porco burro? Claro. Ou seja, não é porco então, né? Ele- Isso aí cara, vai pro abate rápido. É um porco, claro. Ele pode Mas ser, isso acontece. Ele pode ser hiper comprometido com uma área e morrer na outra. E morrer a saúde, por exemplo. E ele teve sucesso financeiro. Cara, acontece todo dia isso. O cara se mata com 10 milhões no banco. Então, ou o cara que vive a família dele, não trabalhou e está chegando o boleto e não consegue pagar. Então, ele é um porco porque ele é comprometido. O porco, Mas só com uma causa. ele né? está dando a vida, só que ele está dando a vida dele de forma errada. Então, ser porco não é ser burro. Ser porco não é ser ignorante no sentido contrário de sábio. Sim. Tu tem que ser porco, mas um porco sábio. Já fica aí. Hashtag Porco sábio. E o que é um porco sábio? Não, mas aí é que tá. Tipo assim, a gente começa a desmembrar. Quando a gente fala do porco comprometido, ele está comprometido com a vida. Aí a gente agora começou a desmembrar. Sim. A vida é o todo. Aí vamos desmembrar finança, saúde, família, trabalho. Estamos desmembrando. Mas nós estamos falando no macro. Tipo assim, o porco ele é comprometido com a vida. Se eu sou comprometido com a vida, vamos falar um pouco de coach aqui, sem entrar em detalhes. Pega a roda da vida. Sim. Né? A gente faz esse exercício, essa atividade com muita gente, dentro e fora da igreja. Ou seja, ali expressa como é que está a tua vida. Você, de repente, está muito legal numa área, na outra você está devendo, na outra você está lá no nível 10, na outra você está 7, você está 3, você está 2. Cara, é escola. Como é que funciona na escola? A escola é o seguinte, você tem lá 10, 12 matérias, esqueci, né? Faz tempo já. E assim, se você rodar em uma, tchau, você rodou em todas. Então é a mesma coisa. O porco comprometido, ele é comprometido com a vida. Não é com... não, eu sou bom em matemática e educação física e ciências. Tá aí o resto. Não. Se você não for bom em tudo, você vai rodar. Você vai rodar na vida, não é só em algumas matérias. Então o porco comprometido tem que estar comprometido em tudo. Não, mas ele é porco, mas é comprometido só na finança. Não, querido, tu é um galinhão envolvido com finança. Caraca. Entendeu? Tu é um galinhão envolvido, sabe, em querer dar tudo para tua casa. A família destruída, exatamente. Aí o cara é porco. Exatamente, não é. O porco ele é comprometido com a vida. A gente abriu falando sobre isso. Ele dá a vida no bacon. Ou seja, ele é comprometido com a vida. Falo de novo da escola. Quando você roda, né, que você roda em uma matéria, você roda em todas. Você tem que fazer tudo de novo. É assim que funciona. Então, o porco tem que ser comprometido com a vida, ou seja, em todas as áreas. Faz a rodinha da vida, você que está ouvindo a gente, de repente, cara, eu estou focado. Vai no Google e pesquisa Roda da Vida, para quem não sabe o que é que vai aparecer lá as áreas, né? Exatamente, dá uma nota ali pensando de forma racional no teu comportamento de hoje. Se tiver alguma coisa que está à frente, você tem que acelerar aquilo que está atrás. É o que o Ramon falou, é o porco burro, né? Cara, você está correndo pro abate, você está batendo na porta do frigorífico, cara. Entendeu? Você vai perder a vida já já. Então, assim, é comprometido com a vida. Não dá para desmembrar. Vida é uma coisa, é tudo. Vida é tudo. É completo, né, cara? Que louco isso. Ser porco não é sinal de ser inteligente. Uma coisa é comprometimento, outra coisa é inteligência. Até porque tem que se comprometer com as coisas certas, né? Você pode se comprometer com jogar o seu futebolzinho toda quinta e esquecer a família de lado. Aí você é comprometido com o futebol, mas esquece de uma coisa, né? Tu perguntou para mim qual é o que é um porco sábio. É um porco equilibrado, moderado.
Ele não... Eu falo de alguém que já errou nessa área, que já me dedicou ao... Sempre, na verdade, a minha vida inteira me dedicando demasiadamente a uma área. Eu nunca zerei a outra, mas eu não era equilibrado. E toda vez que eu desequilibro, eu trago problema para minha própria vida. Sim. Então, eu tenho que ser um porco, uma coisa, né? Você entender que tem que ser comprometido, mas um comprometido sábio. Um porco sábio, um porco que, opa, a minha vida ela é completa, né? Eu não posso caminhar só com uma perna só. Então, isso eu acho que é ser um porco sábio, esperto, inteligente, sagaz. Show de bola. E, cara, beleza. Identifiquei que eu sou galinha, que eu tô errando em várias áreas. Quais são os seus conselhos para me tornar um comprometido? Para me tornar um porco de verdade? Quais são os primeiros passos que eu devo tomar? Tipo, estou ouvindo esse podcast ou estou assistindo no YouTube. Enfim, cara, eu quero sair desse podcast com, com os principais conselhos para eu ter mais resultado na minha vida, para eu realmente ser uma pessoa comprometida, ser um porco de verdade. Um porco de verdade. Pouco não, né? Um porco de verdade. E aí? Uma das coisas, Thiagão, já que você já partiu, né, do pressuposto que a pessoa identificou, né, porque o grande... Cara, isso já é... Verdade, vamos antes. Vamos antes. Como eu identifico se eu sou galinha ou porco? Como tu identifica, Ramon? Ou Rob, como é que vocês... Cara, quem é galinha? Vai lá. A gente fala muito a respeito de frutos, né? Que frutos entenda aí por resultado, né? A gente conhece a árvore pelo fruto, ou seja, se não tem fruto, que árvore é essa, cara? Por isso que eu digo que tem muita árvore, né, batendo de frente com os outros, dizendo eu sou uma laranjeira, mas pô, você não dá laranja há quanto tempo? Tu não é laranjeira nada, entende? Então, tipo assim, primeira coisa é se identificar. Você não está dando frutos, você não está tendo objetivos claros, você é uma pessoa desinteressada, todo o vento te carrega, né? Então você já fez curso tudo quanto é lado, desistiu de várias faculdades, você lê o livro de todo mundo. A primeira coisa é você se identificar, né? E essa identificação passa muito pelo autoconhecimento. Sim. Tipo assim, o que me faz feliz? Perguntas básicas, sabe? Que a gente faz em alguns projetos nossos de coach, né? O que te faz feliz? Escreve aí 3 coisas que te fazem feliz. Então você vai diminuindo aquela atmosfera louca que você vive de muita influência, né? Hoje a gente recebe influência de todos os lados e você vai se encontrando. E quando você vai se encontrando o que te faz feliz, você vai se permitindo descobrir. Se você partindo agora dessa descoberta, primeira coisa que você tem que fazer, cara, é criar uma atmosfera a teu favor. Por quê? Porque tudo soa contra. Entende? Então, tipo assim, o porco ele vive num ambiente hostil. Se a gente for falar um pouquinho a respeito de porco, chiqueiro, essa coisa toda, o porco vive na lama, um ambiente hostil, ninguém quer chegar perto. O porco, quando em vida, ninguém quer. Mas assim, o porco, ele vive num ambiente que ninguém quer. Você conhece o chiqueiro? Você já foi no chiqueiro? Você já foi lá passar a mão na cabecinha de um porco? Agora tem uma onda... levou um porco para casa? Não, mas agora tem uma onda do pessoal criar porco em casa, né? Até tem umas amigas aí que tem o porco em casa. Então eu vejo assim, ó, você precisa se conhecer e você precisa desenvolver uma habilidade nova em você, que é atrair pessoas corretas. Cara, como é complicado você andar do lado de pessoas que não estão comprometidas ou não querem nada. Então cria um diagnóstico de pessoas que você... Pode ser o Thiago Tesma da vida, entendeu? Cara, esse cara é comprometido, esse cara é inteligente, esse cara está indo para o lugar que eu quero ir, entendeu? Então, naquele ambiente de aeroporto, cara, você tem que ver quem é que está com a passagem marcada para o mesmo lugar que você quer ir, entende? Sim. E aí você começa a seguir esse cara, deixa de seguir um monte de gente, sabe? Eu faria isso. Para você que está perdido, você que está envolvido com um monte de coisa, para de seguir gente. Para de entrar em internet, em site que não soma em nada. Para de ir em lugares que não somam em nada. Começa a seguir pessoas específicas. Começa a subnichar um pouco, sabe, daquilo que você imagina que vai trazer uma nova realidade para você. Vai criar uma atmosfera de prazer, de alegria. Ou seja, vai criar uma sustentabilidade para você chegar onde você imagina que quer chegar. De repente, no meio do caminho, você vai sentir, não é bem isso, eu preciso fazer ajustes. Ajustes é muito melhor do que ter que guinar de novo toda a tua vida. Faça pequenos ajustes. Mas a primeira coisa, deixa de seguir um monte de gente, para de ler um monte de gente, para de ouvir um monte de porcaria que tem por aí e começa a focar em pessoas que são interessantes. Show de bola, cara, show de bola. Se eu fosse dar um exemplo, uma recomendação, vai bem na linha do que o Robson falou. A palavra-chave, Thiago, é pessoas, cara. Porque o que acontece quando você vê uma criança que não consegue andar?
essa criança está numa festa, enfim, essa criança precisa de alguém para ir lá e puxar ela e pegar ela no colo, senão ela vai ficar ali a festa inteira. Então, tem pessoas que naturalmente têm essa força e conseguem sair, fazer um curso e conversar e buscar, e tem pessoas que nem essa força têm. Então, eu recomendo que essas pessoas procurem quem já anda. Olhe ao seu redor, independente do lugar que você mora, né? Porque esse podcast ele vai muito longe. Mas procure na sua cidade pessoas que você admira nas mais variadas áreas do conhecimento. Você pode ter um empreendedor que você admira, você pode ter um filósofo que você admira, você pode ter um psicólogo que você admira, você pode ter um pastor, um padre que você admira, porque o ser humano, ele é uma máquina. Ele é uma máquina. E as pessoas hoje têm um preconceito de se conhecer, de conhecer o seu psicológico, de se conhecer a sua vida espiritual, as suas habilidades. Então, por exemplo, as pessoas não vão atrás, não se conectam e não pedem ajuda para ninguém. Então, por exemplo, se tu quer saber um pouco mais de saúde mental, tu pode ter um psicólogo na tua cidade que tu confia. Sim. Se tu quiser assim, cara, eu quero ser inspirado no mundo dos negócios, tu vai encontrar o Thiago Tesman, por exemplo, tu vai encontrar alguém na tua cidade que de repente é um comerciante de sucesso, tu pode sentar, tomar um café ou pagar um café para a pessoa e dizer assim, cara, como é que eu tô travado nessa área? Porque na verdade nós estamos resumindo tudo a travas. As pessoas são travadas. Sim. E aí acabam não sabendo nem no que se compromete. De repente você é uma pessoa que é curiosa, que gosta de raciocinar, de pensar em lógica, em retórica. Você pode falar com um filósofo, uma coisa que muitos de nós tínhamos preconceito. Filósofo é uma pessoa em busca da verdade, da sabedoria, uma pessoa curiosa, pessoa que gosta de ler. E de repente o problema da pessoa não é espiritual, ela vai na igreja, mas ela tem um problema filosófico. Às vezes o problema da pessoa é que ela é filósofa, sabe tudo, mas tem um problema de fé. Então ela vai procurar um pastor. Ela vai e, né, hoje aqui na nossa cidade, quantas pessoas a gente tem ajudado, dado destino, sendo pastores, sendo empreendedores, sendo pessoas que caminham um pouquinho mais, e hoje as pessoas estão tomando uma direção. Então, isso é até uma característica, eu e o Robson conversamos isso quando a gente estava indo para o Chile uma vez, lembra, no carro? Exato. Que essa geração de hoje, ela é uma geração perdida de direção, por falta de paternidade, maternidade, por falta de direção familiar, pela desconstrução da família. Então, se eu fosse resumir, cara, como que de novo eu me alinho? Você precisa se ancorar em pessoas que caminharam um pouquinho mais do que você. E não é só numa, não é só numa. É como eu falei, que bom, né? Eu quero ter um grupo de pessoas na minha vida que vão me mentorear, por exemplo, na ciência, na psicologia, na filosofia, na vida espiritual, no mundo dos negócios, no mundo familiar. Nós temos especialistas em família. Né? Qual é o preconceito hoje de você buscar uma pessoa dessa para te dar um conselho sobre o seu casamento? Então, eu acho que a hashtag é pessoas. Você tem que saber. E aí tem uma frase essa frase é muito chavão, mas ela é verdade, que é: não escute conselho construtivo de quem nunca construiu nada. É uma frase chavão, mas ela é pura verdade. Tem gente, Robson, que quer se comprometer, que quer avançar e vai se agarrar com uma pessoa que está pior do que ela. Exato. O que acontece? Vai ser puxado para baixo, com certeza. Vai ser puxado para baixo. Cara, muito massa. Então agora a gente vai para as considerações finais aí para quem está curtindo esse podcast até aqui. Então, vai lá, quem quer começar? Pode ser, Rob? Vai lá. Com certeza. Não, eu quero só uma mensagem mesmo. Faça algo a partir daquilo que você ouviu aqui. De repente, você parou para ouvir esses 40, 50 minutos e você tem que ter alguma ação, alguma atitude. Algo tem que te mover. Eu vejo pessoas se enchendo de conhecimento, de teoria, sabe? Conhecimento em cima de conhecimento. E não tem atitude diante disso. Faça algo diferente, se mova de forma diferente. A gente deu várias dicas aqui. Pegue uma delas e coloque em prática. Faça algo, sabe, para trazer uma mudança, causar uma satisfação em você, ver que é possível realmente você ter uma transformação. Estamos falando aqui a respeito de comprometimento. Se comprometa com você mesmo. Se comprometa com o seu futuro. Se comprometa de amanhã ser melhor do que hoje. Sabe, isso não é só uma questão de motivação. Isso é uma questão de realização. Você precisa e você pode. Você pode. Quando você está vivo, sabe, quando você tem vida dentro de você, um coração batendo aí, você tem possibilidade. Tá bom, galera? Que Deus abençoe a vida de vocês. Vá adiante, vá em frente, siga pessoas excelentes e você vai ser transformado.
É isso aí. O meu recado final é rápido. É dizer que tenha na sua mente... cara, tem um Twitter que eu sigo que é fantástico, cara. Fantástico. Se chama Morte, né? O perfil. Morte. E ele escreve em inglês todo dia um tweet assim, ó. You will die someday. Você morrerá um dia. É um dos tweets, de umas contas mais seguidas no Twitter. Porque é um lembrete de que a minha vida aqui na Terra, ela é efêmera, ela é passageira, vai passar rápido. Então todo dia eu entro no Twitter e você vai morrer um dia. Todo dia. O que eu estou fazendo com a minha vida? Então isso é importante. A mensagem que quero deixar é que a vida é passageira, é rápida. Se você não for uma pessoa comprometida, você vai passar pela Terra, pela sua existência, sem deixar legado nenhum, sem ter construído algo, nem no mundo, nesse mundo atual em que a gente vive, e nem para a eternidade. Então aproveite cada segundo, cada momento que você perde, às vezes assistindo um filme que você não precisava ver, fazendo uma atividade que você não precisava. Analise os livros que você deixou para trás, aquilo que você pode retomar. Analise os projetos que você deixou para trás, os sonhos que você deixou para trás, que ficaram pelo meio do caminho porque você não foi comprometido o suficiente. You will die someday. Caraca, meu. É isso aí. E para encerrar, eu queria agradecer aí o Rob e o Ramon por esse incrível podcast. Aprendi bastante. E a minha frase final aí é que quanto mais porco você for, ou seja, quanto mais comprometido você for, mais sorte eles falarão que você tem. Então é isso, galera. Até o próximo podcast e bora pra cima. É isso aí, porco! Obrigado por ouvir mais um episódio. Por favor, compartilhe esse episódio com alguém. Juntos, podemos transformar mais galinhas em porcos, beleza? E não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Valeu e até a próxima!